A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, obrigado pela audiência, é sempre um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês nesse programa Momento de Santidade, que sempre é veiculado pela Casa do Pai, a Igreja do Nazareno aqui em Lages. Hoje eu gostaria de estar discorrendo com você sobre um tema bem interessante. Nós fomos planejados para agradar a Deus. Deus não precisava ter criado a mim e não precisava ter criado a você, mas por alguma razão que somente Ele conhece, Ele o fez. Deus é o nosso Criador e Ele nos criou da maneira como nós somos para a sua própria satisfação. A nossa vida é um presente, é uma dádiva do Senhor, Ele nos-la deu para que possamos viver de uma maneira agradável e o honrando em tudo aquilo que nós fazemos. Na verdade, nós fomos planejados, segundo o seu propósito, segundo o seu querer, para agradar ao Senhor. E a pergunta que eu faço é como que nós, como que eu, como que você pode agradar ao Senhor na sua vivência? Eu quero partir de um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras, constantes do livro de Jó, no primeiro capítulo, no verso de número 20, onde nós lemos o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Veja bem, eu não estou lendo de maneira equivocada, é bem isso que você ouviu, é bem isso que você leu. Então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Depois de ter perdido tudo, absolutamente tudo, ou aquilo que ele poderia perder, ao invés de praguejar, lamentar, lamuriar, ele adorou ao Senhor. Jó, nós conhecemos um pouco da sua história, né? A Bíblia diz no primeiro versículo, no primeiro capítulo, que era um morador de Uz, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha as 4 características: um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No verso de número 8, o próprio Senhor manifesta o seu agrado pela vida dele. Ele fala, né, ao próprio Satanás, perguntando: observaste o meu servo Jó? Porque a ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma coisa foi o que o homem escreveu, que o homem falou sobre ele, outra coisa é que o próprio Criador, o próprio Senhor tem falado. E então do verso 13, eu não vou entrar nisso aqui agora, não é o tema do nosso estudo, da nossa meditação. Do verso 13 até o verso 19 nós temos uma sequência de perdas que Jó foi sofrendo. Mas ele não perdeu a sua fé, não perdeu a sua esperança, não perdeu a sua confiança, não perdeu o seu temor e nem o seu amor pelo Senhor. Eu li uma frase de C.S. Lewis, e para quem não sabe quem foi C.S. Lewis, escreveu as Crônicas de Nárnia, os seus escritos mais famosos, vamos dizer assim. Ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus. Olha só, o sofrimento é o megafone de Deus, ou seja, por meio da dor, por meio do sofrimento, muitas vezes, na maioria das vezes, o Senhor está falando conosco. O que é que Jó faz no meio do sofrimento? O que é que Jó faz no meio da sua dor? O texto que eu li no verso 20 do primeiro capítulo diz que ele adorou ao Senhor. E eu pergunto, o que é que você faz quando as coisas não vão bem? Ou quando as coisas não dão certo? O que é que você faz quando você perde coisas? O que é que você faz quando você perde pessoas, como ele perdeu seus filhos? O que é que você faz quando você perde pessoas? Quando nós olhamos lá no Evangelho de João, no capítulo 4, eu queria pedir para você ir até esse endereço, se você tiver uma Bíblia, capítulo 4, o verso de número 23, diz assim, ó:
Mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nessa conversa com a mulher samaritana, o Senhor lhe deixa claro o que é adoração. Adorar quando tudo vai bem, eu creio que até um ímpio consiga fazer. Mas adorar ao Senhor quando as coisas não dão certo ou quando as coisas se complicam, somente filhos amados, somente filhos do Senhor, somente quem se relaciona com Ele em amor e intimidade é que vai conseguir fazê-lo. E essa mulher, ela nos dá alguns exemplos, né? Esta mulher samaritana, ao que me refiro aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, ela nos dá algumas dicas, vamos dizer assim, do que seria adoração, ou talvez eu devesse colocar de maneira diferente alguns erros que muitas vezes estão relacionados à questão da adoração. E eu queria trabalhar isso um pouquinho com você. A primeira coisa é que o lugar onde se adora não é o mais importante. Pode até parecer estranho o que eu estou dizendo, não é? O lugar onde se adora não é o mais importante. Tem algumas pessoas que acham que a adoração ela está restrita ao templo, que ela está restrita à igreja. Algumas pessoas acham que a adoração ela está restrita a um tipo de hino, da hinologia, algum tipo de instrumentos, algum tipo de ritmo. E a adoração ela não está relacionada a essas coisas, e muito menos ao lugar onde a gente imagina que seja o lugar de adoração, né? Onde nós estamos é que verdadeiramente é o lugar de adoração. Jesus disse, olha, vem a hora, versículo 21 deste capítulo 4 de João, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou seja, não é aqui, não é ali. Mas então, se não é o lugar restritivo ou o referencial para a adoração, onde seria? O templo não é o lugar restrito de adoração. Na verdade, o que importa é quem nós estamos adorando. É essa a questão. Quem nós estamos adorando? Não é o lugar. Não é aquele lugar, não é aquele lugar. Algumas pessoas falam, não, eu estou indo ao lugar de adoração. Não, o lugar de adoração é onde você está. É onde o Pai está. O Senhor diz, né? Adorareis ao Pai em espírito e em verdade. A adoração, ela não é para o nosso benefício. Algumas pessoas, elas vão para a igreja, olha só a heresia. Elas vão para a igreja ou vão para o lugar, entre aspas, aqui o lugar de adoração, e às vezes elas saem dizendo, hoje o louvor não estava bom. O louvor não estava bom porque a pessoa não foi uma adoradora. O lugar não define a adoração, mas é o adorador que vai expressar se a adoração é legítima ou não, se ela é verdadeira ou não, e eu vou usar aqui a expressão se ela é boa ou não. Então as pessoas muitas vezes elas vão a um lugar e elas querem sentir uma emoção, aquela banda, aquele lugar, naquela igreja. E às vezes é só farra, às vezes é só festa, às vezes é só aparência, às vezes é só pulo, às vezes é só dança, às vezes é performance. Mas não tem coração de adorador, porque a adoração ela se processa em espírito e em verdade, e ela se processa no dia a dia. A minha adoração, ela é mais visível, mais sincera, mais sensível no dia a dia do meu trabalho, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, o lugar não pode ser restritivo ou significativo em termos de adoração. Com isso eu não estou dizendo naturalmente que o lugar não seja importante, não. Nós precisamos ter um lugar de adoração, nós precisamos ter um lugar onde nós nos congregamos como igreja, como irmãos, onde nós entregamos o nosso louvor congregacional. Eu creio nisso, eu vivo isso, eu prego isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a adoração ela não pode estar restrita apenas ao âmbito do culto, apenas quando nós estamos reunidos. É performance. A adoração ela se processa em espírito e em verdade, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. A forma exterior, segunda coisa que eu quero trabalhar com você, não é o mais importante. Algumas pessoas acham que o jeito, levantar a mão, bater palma, pular, dançar, que isso é o mais importante.
E eu conheço gente que não bate palma, que não levanta a mão, que não dança, que não pula, mas é um adorador, é uma adoradora. Eu tenho gente que gosta de silêncio. Eu tenho gente na igreja que não gosta de barulho. E eu tenho que respeitar. Gostos são gostos, preferências são preferências. Não é aquilo que aquela banda X ou Y prega e ensina que é o normativo. Nós temos características na Bíblia, sim, não é? E essas características, elas precisam ser imitadas. O que eu quero frisar aqui é que Deus, ele vê o coração. Guarde bem isso. Deus, quando ele olha para mim, Deus, quando ele olha para você, como adorador, como adoradora, ele está olhando para o seu coração. Não é? Lembra do episódio envolvendo a escolha de Davi? Quando Samuel é enviado à casa de Jessé para escolher o futuro rei da nação de Israel, vem o primeiro. Samuel se impressiona com a aparência, com o tamanho, e ele pensa, certamente eu estou diante do futuro rei. Engano. Passaram-se todos os filhos, acabaram-se os teus filhos? Não, tem um. Tem um lá ainda cuidando das ovelhas, mas é o menor da casa. Não, manda passar. Manda ele vir, porque enquanto eu não enxergar todos os teus filhos, o Senhor disse que eu me proveria de um rei aqui neste lugar. Quando Davi chega, o Senhor diz, é esse aí. Por quê? Porque Deus, presta atenção, porque Deus não se impressiona com aparência, porque Deus não se impressiona com performance. Deus, ele vê o coração. Deus vê a sinceridade do coração, o quanto essa pessoa é devota, o quanto essa pessoa é consagrada, o quanto ela verdadeiramente busca o Senhor, não o quanto ela aparenta diante das pessoas. Gente, nós precisamos entender que a adoração não é liturgia. Eu vou dizer de novo, a adoração não é liturgia. A adoração, ela se dá em espírito, em primeiro lugar. É o meu espírito se comunicando com o Espírito Santo. Ela se dá em verdade, ou seja, baseada na verdade das Escrituras, sincera, sem hipocrisia. A palavra sincera, né, eu já expliquei aqui outras vezes, é sincera. É sem o polimento da cera, é sem aquela aparência de reluzente, aquilo que aparece. Não é isso que conta para o Senhor. O que conta é o seu coração, o coração voltado para Ele, o coração devotado a Ele, aquele coração consagrado. Entende isso? Adoração, em terceiro lugar, não tem a ver com tempo pré-estabelecido. Tem gente que fala assim, gente, lá no culto, lá na igreja, isso acontece muito, olha as heresias por aí. Nós vamos ter um tempo de adoração de 30 minutos, de 40 minutos, de 45 minutos, depois vem a palavra, depois você vai para casa. Por que a adoração tem que ter um tempo pré-estabelecido, um pré-determinado? Por que a adoração precisa estar restrita ao culto e relacionado a um tempo? A adoração, ela tem a ver com atitudes. Eu posso ser um adorador aonde eu estou. Eu posso ser um adorador naquilo que eu estou fazendo, no meu trabalho, fazendo com excelência, fazendo com capricho, fazendo com zelo, as pessoas ficando admiradas daquilo que nós fazemos em termos de trabalho. Eu já tenho falado outras vezes aqui que a adoração, ela é um estilo de vida. É a forma como nós vivemos de fazer tudo para o Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais. Ou seja, se você comer ou beber, faça tudo para a honra e para a glória do Senhor. Você já imaginou um estilo de adoração assim? Comendo para adorar a Deus, bebendo para adorar a Deus, glorificando o nome do Senhor na comida, ou seja, ao redor da mesa, naquilo que se faz. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz que nós devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração como para o Senhor. Ou seja, eu faço para Ele, eu abraço para Ele, eu caminho para Ele, eu trabalho para Ele, eu vivo para Ele, eu existo para Ele, tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas.
Isto é adoração. É eu levantar pela manhã e saber que eu estou vivo por sua causa. E eu vou viver aquele dia para a sua honra e para a sua glória. Eu vou fazer o melhor que eu puder para demonstrar o Senhor através das minhas palavras, das minhas atitudes, da minha forma de ser. Isto é adoração. A adoração, ela se processa na nossa vida. A adoração, ela não faz parte da nossa vida. Ela é a nossa vida. Olha a diferença. Se você deixar a adoração para um determinado momento ou só para aquele horário em que você vai na igreja, você está sendo um hipócrita. A adoração ela não pode ser restritiva ou exclusiva do espaço de adoração. Mas a adoração é algo que se processa no meu dia a dia, na forma como eu vivo. Então, no culto, quando nós estamos no culto, tudo é adoração. E aí eu digo que a adoração é mais do que música. É muito gostoso, é muito bacana você estar num lugar onde os músicos eles tocam e tangem com arte. É muito bacana, é muito gostoso você estar num lugar onde as vozes são bem afinadas, onde você percebe que há um congraçamento, que há um entrelaçamento, que há uma comunhão, enfim, que aquele grupo que está ali facilitando o louvor da igreja, que eles têm uma vivência comum, estão ali para ajudar a igreja a ser uma igreja adoradora, uma igreja que adore ao Pai em espírito e em verdade. É muito bacana isso. Eu primo por isso, eu valorizo isso. Né? Afinação, não ser escandaloso, ser zeloso, ser cuidadoso, ser caprichoso. Mas a vida de quem está no altar, vamos dizer assim, ela tem que ser respaldada por sua vivência no dia a dia. Se aqueles músicos, aquelas pessoas que estão no altar tocando, tangendo os seus instrumentos ou ajudando com suas vozes, se aquelas pessoas não tiverem uma vida santa, uma vida íntegra no seu dia a dia, o que elas estão fazendo no domingo ou no dia do culto é apenas um teatro, é uma apresentação ou uma representação. E você acha que Deus aceita isso, que Deus se agrada disso? Deus ele está mais preocupado, não sei se é preocupado a palavra certa, mas mais voltado ou focado naquele que é quebrantado de coração, naquele que vive em humildade, naquele que se consagra no seu dia a dia. Entende o que eu estou falando? Então, no culto tudo é adoração. A adoração, ela não tem a ver com estilo musical, né? Tem algumas igrejas que você vai em que eles têm um estilo musical, não é? E alguns dizem, não, aqui nessa igreja a bateria não entra, aqui nós não tocamos bateria. Aí outra igreja fala, não, aqui guitarra eletrônica não entra, aqui é só instrumento de sopro. Não, uma hora dessa eu vou fazer um estudo com vocês sobre a gama, sobre a variedade de instrumentos musicais que a Bíblia menciona, que foram introduzidos como instrumentos de louvor e de adoração. Vocês bem sabem, já falei aqui outras vezes, eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar uma época, um trabalho missionário em Angola, na África, e era interessante chegar para aquele lugar de culto. O primeiro culto que eu participei lá, eu confesso para vocês, eu fiquei um pouco assustado. Por quê? Porque eram aqueles atabaques, e batendo aqueles tambores e aquelas pessoas dançando. E aí a primeira coisa que me veio, você sabe o que eu imaginei, né? Fiquei pensando umas coisas meio estranhas, mas depois eu vi que era cultural. Depois eu vi que era próprio da região deles, que era próprio do lugar. Eu fui numa igreja onde a adoração era verdadeiramente uma adoração tribal. E se fosse trazido para alguns lugares do Brasil, seria chocante. Como é que eu vou julgar e dizer que aquilo lá não é adoração? Como que eu vou dizer que Deus não está recebendo aquilo lá? Entende? Então, muitas vezes, nós temos alguns gostos. Por exemplo, eu tenho um gosto, vamos dizer assim, direcionado para o country. Eu gosto de country. É o meu estilo preferido, eu gosto do ritmo, eu gosto do jeito. Mas você já imaginou todo o culto country, aquela musiquinha, aquele jeito? Né? Então nós precisamos dessa variedade, dessa variação, né? Vários ritmos, vários instrumentos, desde que tudo seja feito com decência e com ordem para adorar ao Senhor.
Eu sigo um gaiteiro, não vou mencionar o nome dele aqui, não sei se eu posso, mas eu não menciono. Eu sigo um gaiteiro, o cara toca umas músicas na gaita, uns louvores, uns hinos, que é uma coisa muito linda, apaixonante. Eu tenho uma tia Silvia, tia Silvia, se estiver me assistindo, ela toca uma gaita, os hinos, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu acho bonito demais, eu acho bacana. Mas não pode ser só gaita, como não pode ser só guitarra, como não pode ser só instrumento de sopro. Nós temos que variar. E o nosso culto ele precisa ser agradável aos olhos do Senhor, mas também agradável aos olhos daqueles que estão conosco adorando e glorificando ao Senhor. Então eu digo assim que Deus, Ele ama a diversidade. É isso que Deus ama, a diversidade. Quanto mais diverso, quanto mais variado for, maior será a glorificação ao nome do Senhor. Então adoração é coração, é coração. Adoração é coração. Adoração sem sentimento é um insulto a Deus. Olha só, adoração sem coração é um insulto a Deus. Então vamos parar de insultar o Senhor, vamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós devemos fazer. Eu queria convidar você para nós adorarmos ao Senhor e nós orarmos neste momento. Paizinho, recebe toda adoração, toda glória é rendida ao Teu nome agora. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Rei, Tu reinas sobre nós e és digno de receber todo o louvor. Em nome de Jesus nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te reverenciamos, nós Te reconhecemos como nosso Pai, como nosso Senhor, e com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, nós queremos continuar adorando o Teu nome na beleza da Tua santidade, adorando ao Senhor na cozinha, no quarto, em casa, no trabalho, e adorando ao Senhor na igreja, na companhia dos nossos irmãos, enfim, onde nós estivermos, tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Aceita o nosso louvor, aceita a adoração dos Teus filhos, comprados, redimidos, resgatados pelo sangue do Cordeiro. A Ti seja a honra, a glória, o domínio e a majestade para sempre. Amém e amém. Gente boa, gente querida, que a graça do Senhor, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre as suas vidas. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel.
seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus